Atenção, temos ótimas notícias na correção do FGTS de 99 a 2013/2023 ADI 5090. Pode comemorar, meus amigos. Principalmente você que já entrou com uma ação do FGTS, mas teve o trânsito em julgado após uma decisão desfavorável a você. Ou seja, tem gente que descobriu a correção do FGTS agora e desde 2019 está suspensa pelo Barroso. Ok. Se o seu processo está suspenso, ele depende diretamente do julgamento do STF. Concorda comigo? Mas tem gente que já conhecia essa ação do FGTS faz mais tempo e entrou, perdeu, porque o STJ tinha uma decisão a favor da TR, a favor da Caixa Econômica, e aí o advogado às vezes ou não recorreu, ou recorreu, mas acabou transitando em julgado, não cabendo mais recurso. Muitos estavam se perguntando, nossa, mas e agora? O STF já está julgando aqui 3-0, tudo bem que tem uma questão aí de modulação de efeitos, tudo bem que teve o pedido de vista, vai atrasar mais um pouco, né, do ministro Cristiano Zanin, mas pelo menos você que já havia entrado com a correção do FGTS e perdeu o processo com trânsito em julgado, agora tem uma luz no fim do túnel. O STF acaba de julgar o tema 100. Isso mesmo, tema número 100. Aplicação do artigo 741, parágrafo único do Código de Processo Civil, no âmbito dos juizados especiais federais. Calma que eu já vou explicar tudo. Possibilidade de desconstituição de decisão judicial de processo com trânsito em julgado fundado em norma posteriormente declarada inconstitucional. Professor Nakamura, vai me desculpar, mas eu não entendi foi nada. O STF disse que é possível desconstituir uma decisão, uma sentença de um processo que teve trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, desde que seja fundado em uma lei que depois ela veio a ser declarada inconstitucional. Calma. Vamos entender, vamos ler aqui a decisão e eu já vou explicando. Vamos junto, vamos junto? Deixa eu colocar bem grande aqui na tela, ó. O tribunal, por maioria, apreciando o tema 100 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, aplicando o parágrafo único do artigo 741, tanto do CPC antigo, Código de Processo Civil antigo, que tem uma norma idêntica ao parágrafo 5º do artigo 535 do Código de Processo Civil 2015, que é o atual, reformar o acórdão recorrido da segunda turma recursal do Paraná e restabelecer a decisão lavrada pelo juízo de primeiro grau do Juizado Especial Federal de Origem quanto ao mérito da impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo INSS. Vencidos os ministros Rosa Weber, ela já se aposentou, mas ela já tinha votado, então o voto dela mantido, e Carmen Lúcia e Edson Fachin, que negavam provimento ao recurso. E aí depois os ministros votaram agora. Por unanimidade foram fixadas as seguintes teses. Isso que é o mais importante, ó. Primeiro, é possível aplicar o artigo 741 do CPC antigo, atual artigo 535, parágrafo 5º, aos feitos submetidos ao procedimento submaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja depois de 2001. Calma que eu já vou explicar na prática, calma. É admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição, quando houver pronunciamento jurisdicional contrário ao decidido pelo plenário do STF, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade. E terceiro, esse aqui, muito importante. O artigo 59 da Lei 9.099 de 95 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado. Olha só isso aí. Eu vou explicar tudo sem juridiquês, calma.
admitindo respectivamente o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença ou simples petição a ser apresentado em prazo equivalente ao da ação rescisória. Tudo nos termos do voto, hora reajustado do ministro Gilmar Mendes, redator para acórdão. Já com a presidência do ministro Barroso. Data 9/11 de 2023. Então, pessoal, vamos só entender o artigo 59 da Lei 9.099 de 95. Essa lei é a Lei dos Juizados Especiais. E ela diz o seguinte, artigo 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por essa lei. Então, não cabe ação rescisória no juizado especial. Isso é o que a gente sempre aprendeu desde a faculdade. E aí você me pergunta, ok, professor, mas o que raios é essa ação rescisória? Pessoal, a ação rescisória, ela existe para rescindir, para quebrar a coisa julgada. E o que é essa coisa julgada? É aquilo que existe após o trânsito em julgado. Então deixa eu te dar um exemplo que você vai entender. Você entra com uma ação, por exemplo, a correção da FGTS. Lá atrás, o STJ, não o STF, o STJ, também em Brasília, mas abaixo, Superior Tribunal de Justiça, ele tinha um entendimento que aplicava a TR. Ou seja, um entendimento contra o trabalhador e a favor da Caixa Econômica. E aí os juízes, eles se pautavam nesse entendimento do STJ para negar o seu pedido. E aí, seu processo, mesmo que você recorresse, ele acabava sendo negado. E aí passa o prazo, mesmo que você entrasse com recurso, né? Vamos supor, depois de 2019, que teve a suspensão nacional dos processos, é uma coisa. Agora, e quem entrou antes e teve esse trânsito em julgado antes? Nem tinha essa suspensão dos processos. Aí que tá. O remédio, né, depois de um trânsito em julgado, não tem mais recurso. Então, ou você senta e chora, ou, se houver fundamento, você poderia entrar com uma ação rescisória, rescindir, quebrar a coisa julgada. Pensa na coisa julgada como se fosse um cimento. Então, a ação tá lá, discute o direito, não tem direito, defesa, recurso. Aí, trânsito em julgado, ele cimenta a decisão. Não tem mais recurso, ficou aquilo. Pensa então na coisa julgada como um cimento. E a ação rescisória vem quebrar a coisa julgada quando tiver fundamento. Porque, via de regra, trânsito em julgado, acabou. E qual que seria o fundamento, então, na correção do FGTS? Ora, o STF está julgando já 3-0 a favor do trabalhador. E você teria direito. Mas daí, você entrou com essa ação lá atrás, teve o trânsito em julgado, perdeu o processo. E o seu remédio seria a ação rescisória, que é para quebrar o trânsito em julgado. Mas não cabe ação rescisória, segundo o artigo 59. Então você faz o quê? Não tinha remédio. Mas agora tem. E um remédio muito mais simples do que a ação rescisória. O remédio trazido agora, no dia 9 de novembro, pelo STF. Você vai poder fazer uma impugnação ao cumprimento de sentença quando o processo ainda estiver correndo, mas se o seu processo está correndo, ele está suspenso. Então, beleza. Só que, para quem já teve o trânsito em julgado, você faz uma simples petição. Simples petição. Dizendo, tudo bem, quando o meu processo foi julgado, o STJ tinha um entendimento contrário. Mas agora o STF tem um entendimento favorável. Então você, que já havia entrado com a ação do FGTS, havia perdido e tinha o trânsito em julgado, calma, aguarde a decisão final do STF, mas você vai poder receber também. Então, quem entrou com a ação e está suspenso, e quem já tinha entrado com a ação e perdeu, vai poder receber. O que, até o momento, não tem nem como receber é quem
não fizer nada. Quem não entrar e não fizer nada. Não precisa entrar com a gente, tá? Antes que você venha com essa história, entra, pega a petição aí na internet, pega a planilha de cálculo, protocola sem advogado, ou procura um advogado aí que você já conhece, de sua confiança. Eu tô só querendo te ajudar, beleza? Deus te abençoe. É uma ótima notícia. É claro que... Calma. É claro que tá pendente ainda a decisão final no STF, modulação de efeitos e tudo mais. Calma. Mas isso aqui, na verdade, é realmente assim uma grande vitória. Porque quem já tinha entrado com a ação estava sendo punido por ter tentado o seu direito antes. E quem entrou depois, né, não tinha essa punição, porque o julgamento está suspenso. Você que já entrou e teve o trânsito em julgado, agora você tem o tema número 100 do STF. E esse tema aqui estava desde 2008, se eu não me engano. E foi julgado agora, 9 de novembro. Beleza, pessoal? 9/11 aqui, certidão de julgamento da sessão extraordinária. Fixada a tese. Vamos juntos, pessoal. Aos pouquinhos, a gente vai rumo à vitória. Eu tô com você.